Dentre essas ações, vale destacar as agendas que o governo federal criou, como a Agenda Social Quilombola, Agenda Social Indígena, Agenda Social de Pessoas com Deficiência, Agenda Social de Mulheres e Agenda Social Criança e Adolescente, da qual nasce o Observatório Nacional. Assim, fruto da participação do Observatório Nacional com a ABRUI, que é a Associação de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, e com o suporte pedagógico do IDAR, 12 universidades, inclusive a UPE, instituíram, em meados desse ano, os núcleos de Observatório Nacional em seus estados. Então, além de atuar através desses 12 núcleos estaduais das universidades, o Observatório Nacional propõe a criação nesses estados de observatórios dos adolescentes, que é um espaço de expressão de participação cidadã, onde os jovens adolescentes formulam suas demandas, anseios, preocupações e propostas. Então, na fala do professor Márcio, nosso colega, ele irá detalhar um pouco mais qual tem sido as atividades desenvolvidas no Observatório dos Adolescentes. Assim sendo, esse observatório em cada estado deve manter uma estreita articulação com as universidades, as quais deverão buscar conhecer e atender a essas demandas. Então, assim, ao estender para os estados o âmbito de atuação do Observatório Nacional, tanto pela via da universidade quanto pela via dos observatórios das crianças, dos adolescentes, o Observatório Nacional pretende fazer com que esses dois blocos interajam no sentido de que seja discutido as políticas, os problemas e as questões atinentes a esse público. Então, os atores que estão envolvidos diretamente no nosso núcleo, nos núcleos, né, do observatório, seriam, no caso, a minha pessoa como articuladora do núcleo estadual na Universidade de Pernambuco, os professores pesquisadores responsáveis também por extensão e por implementação de práticas junto a esse público infanto-juvenil, as comunidades beneficiadas pelas ações acadêmicas, o Observatório dos Adolescentes, que vem sendo articulado pelo professor Márcio, e o núcleo de professores de outras universidades ou outra instituição que desenvolva trabalho com que a gente pode, pretende e deseja se articular. Então, gostaria também de falar um pouco da importância da adesão da UPE a esse programa interinstitucional do Observatório Nacional, que a gente sabe que é um programa governamental. Mas por que nós aderimos a esse programa? Nós temos muito claro o nosso papel da universidade, a nossa autonomia e a especificidade da nossa atuação. Mas a UPE recebeu essa proposta que veio do observatório e acolheu essa proposta. E aí eu gostaria de colocar um pouco por que nós acolhemos, enquanto universidade, essa proposta que nos foi feita, para ele instituir esse núcleo. Então, a Universidade de Pernambuco ela tem se revelado comprometida com a defesa dos direitos humanos e tem buscado parcerias capazes de fortalecer laços de cooperação na implementação de políticas públicas pautadas na promoção e garantia dos direitos das crianças, adolescentes e jovens deste país. Assim sendo, a UPE acolheu a proposta de implantar um núcleo estadual no referido observatório por reconhecer a relevância social desse programa, por reconhecer também a sensibilidade do governo federal para com as universidades estaduais e municipais, que apesar de possuir uma relevância institucional, são secundarizadas pelos órgãos de convênio. Então, normalmente, as universidades estaduais, em que pese a contribuição que elas dão e a capilaridade